Boa noite a todos, a todas, a todes. Gostaríamos de chamar o nosso convidado, né? Teólogo, humanista, escritor e amigo Leonardo Boff. Por favor, Leonardo. Os espectadores aplaudem calorosamente a entrada do convidado Leonardo Boff. O anfitrião, Durval Ângelo, é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um terno preto com uma camisa azul claro. O Afonso não está conosco hoje, né? O convidado, Leonardo Boff, é um homem branco de cabelos e barba brancas. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa branca com uma calça jeans escura. O Afonso é humano, é mortal e está com dengue, né? Então, por isso que ele não está conosco hoje. Então, mas está no... Seu pau caiu, né? Mas está nos ouvindo, nos assistindo e acompanhando, né? Sempre um Papo recebe o teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff para o lançamento de 3 obras do autor: O Pescador Ambicioso e O Peixe Encantado, A Busca da Justa Medida, A Amorosidade do Deus Abá, e Jesus de Nazaré. Esses 2 primeiros eu conheço, né? Já li e recebi autografado. E também o terceiro, Terra Madura. Esse eu ainda vou ler. O Sempre um Papo é viabilizado por meio do patrocínio da Engeia, empresa gestora de ativos, sociedade anônima, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, Lei Rouanet. E também venho agradecer também à Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais por ceder o Teatro José Aparecido de Oliveira para este evento. O nosso intérprete de Libras aqui, que a gente também recebe com grande alegria e pede uma salva de palmas, é o Eduardo Rodrigo. Tá? Eu sou Durval Ângelo. Durante muito tempo fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Hoje sou vice-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais. E fui convidado, não por méritos, mas pela amizade com Afonso e pela grande e antiga amizade com Leonardo Boff. E nós vamos ter um primeiro momento de uma intervenção do Leonardo, que vai falar um pouco do momento que nós vivemos, pontuando algumas questões importantes, vai falar das obras que serão lançadas hoje, né? E logo em seguida nós vamos abrir, como é de praxe, para 5 perguntas do público. Leonardo, você com a bola aí para continuar a conversa. Se quiser, se for melhor ficar sentado, fica. Senão... fica uma parte em pé. Não gosto de ficar. Mania de professor. Não gosto de ficar sentado porque prende a Kundalini e aí tira toda a inspiração, sabe? Bom, eu trago saudações da Lepone a todos vocês, porque eu sou o irmão do Papai Noel. Eu, para irritar as mulheres, vou bem pertinho da borda aqui. E uma vez lá em Recife fiz a mesma coisa e caí de 2 metros, gente. Me arrebentei todo. Aí nunca mais vou irritar essas mulheres presentes aqui. Bom, eu quero saudar vocês todos que vieram, saudar o entranhável e velho amigo que está aqui, o Durval Ângelo, e o Afonso Borges. Eu pensava dar extrema-unção amanhã, mas acho que não precisa, viu? Porque agora, segundo o Vaticano II, basta você ter uma gripe e pode receber extrema-unção. Não é mais
Agora chama Unção dos Enfermos. A plateia acompanha atentamente a fala de Leonardo Boff. Eu tinha um confrade que cada semana ele queria Unção dos Enfermos, que tinham dor de dente, dor de cabeça, doía o pé, então ganhava Unção dos Enfermos. Eu vou fazer uma pequena introdução para depois falar dos meus livros aqui, e foi um que não foi anunciado, que saiu há pouco tempo, Cuidar da Casa Comum, Pistas para Evitar o Fim do Mundo. Para evitar o fim do mundo. Saiu uma semana atrás, na Voz. Olha, o que eu vou dizer aqui, eu acho que vocês não vão gostar, sabe? Não vão gostar. Mas eu acho que é dever ético de todos os que estão pensando, intelectuais, como o Paulo Fernando, que está aqui presente, professor da PUC, um grande professor, um grande teólogo leigo, e nós todos que estamos aqui, que nós estamos vivendo um momento único na história da humanidade. Por isso a Carta da Terra começa: estamos num momento crítico da história da humanidade, no momento em que o ser humano deve fazer uma escolha. A escolha é essa: ou fazer um acordo, uma aliança global de cuidar uns dos outros e da Terra, ou assistir à nossa destruição e à destruição da diversidade da vida. O Papa Francisco disse na Fratelli Tutti e repetiu 5 vezes no Twitter, porque ele frequenta muito o Twitter: estamos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou ninguém se salva. Então, nós estamos num momento realmente dramático da história da nossa humanidade, e a minha produção dos últimos praticamente 10 anos é me dedicar a essa questão ecológica, do destino da vida, do destino da nossa civilização, e praticamente todos os livros meus abordam essa questão. Participei ativamente na elaboração da Carta da Terra, que é um dos documentos mais sérios que a ONU produziu. Nós trabalhamos 8 anos consultando todo tipo de gente, culturas do mundo inteiro, para fazer esse pequeno texto que vale a pena ler porque é extraordinário. E quem coordenava era Gorbachev. E quando no ano 2000 terminamos a elaboração, lá na Unesco, em Paris, ele que se dizia ateu, depois ele confiou que não era, diz: ou nós inventamos novos valores e refundamos uma espiritualidade, ou nós não vamos salvar a vida no planeta. Esse foi o discurso dele. Ele coordenava o grupo dos 25. Então, há várias ameaças que pesam sobre a nossa humanidade. Eu vou dizer só os títulos, porque seria longo entrar, mas eu tento aprofundar nos meus livros esse tema. Primeiro, é o princípio da autodestruição. Isto é, a humanidade, na sua irracionalidade, construiu um conjunto de armas químicas, biológicas e nucleares que podem destruir toda a vida por 5 ou 6 formas diferentes. E como há uma disputa mundial pela hegemonia entre Estados Unidos, Rússia e China, há o risco de que haja uma guerra nuclear. O Chomsky, esse grande intelectual, amigo do Brasil, até casou com uma brasileira, embora velhinho, com 85 anos. Não dá no couro, né? Ele disse: mais dia, menos dia, essa guerra nuclear vem. E ele dizia na fórmula 1 mais 1 igual a 0. Significa um destrói o outro e leva junto a humanidade. Então nós vivemos baixo esse ritmo.
E ele diz, eu conheço loucos suficientes no Pentágono que querem essa guerra. E no lado russo deve ter igualmente loucos que querem esse enfrentamento total. Então esse é um dos dados. O segundo dado que também é importante e nos faz pensar muito é aquilo que se chama a sobrecarga da Terra. The overshoot, the earth overshoot. Sobrecarga da Terra significa o seguinte, que na dispensa da Terra, todos aqueles elementos que são fundamentais para a vida humana e para a vida do planeta estão se esgotando. Todo ano a ONU dá o dado, ano passado foi no dia 22 de agosto, que esses bens e serviços tinham se esgotado. E como o nosso consumo não diminui, nós arrancamos aquilo que a Terra não pode mais dar. E ela, que é um superorganismo vivo, se vinga mandando eventos extremos, mandando mais vírus, mandando coronavírus, mandando ebola. E o cientista que mais pesquisou esses vírus e previu o coronavírus disse, há o grande risco que a Terra nos envie o Big One, aquele vírus tão grande para o qual não há nenhuma defesa. Vai levar a humanidade inteira e tudo que vive se mexe. Então, essa sobrecarga da Terra significa que nós precisamos, por ano, 1,5 terra para atender o consumo das classes consumistas, das classes poderosas que vivem na parte norte do continente. E ninguém quer diminuir o consumo. Então, de ano em ano, vai piorando a situação e os cientistas dizem, nós não podemos chegar a novembro, porque se chegarmos a novembro, há um colapso de todo o sistema vida e sistema terra. Há um colapso. A Terra, de repente, desmaia e não acorda mais. E nós vamos juntos. Então, esse fato da sobrecarga da Terra nos preocupa porque vai contra a lógica do sistema, que é produzir cada vez mais, lucrando cada vez mais e agredindo profundamente todos os ecossistemas, tirando todos os bens e serviços possíveis, e aí então a Terra efetivamente não aguenta. E ainda mais se o Papa, na Laudato Si, diz claramente, no número 160, é mentira, veja, os papas não costumam falar assim, é mentira pressupor que um planeta finito como a Terra sustenta um projeto infinito, que é o projeto de toda a modernidade. Então, a Terra realmente, e ele termina um pouco mais adiante dizendo, ao continuarmos assim, nós vamos entregar a nossos filhos e netos uma terra devastada, uma terra em grande parte transformada num grande deserto e com o sacrifício da diversidade da vida. Então, nós não queremos entregar aos nossos filhos e netos uma terra assim degradada. Então, outro ponto que parece importante, que é aquilo que já está confirmado e nós estamos vendo, que é o aquecimento global. Aquecimento global. Os próprios climatólogos, os que estudam esse fenômeno do clima, dizem que a ciência e a técnica chegaram atrasadas. Nós passamos do ponto crítico, a Terra já se aqueceu e é um ponto irreversível, irreversível. E nós estamos assistindo isso. No sul do país, enchentes enormes, cobrindo cidades inteiras, e no nordeste, secas tremendas. O rio Solimões, que baixou 17 metros. Não sei quantos metros o rio Amazonas. O grandes nevascas nos Estados Unidos, na Califórnia, que nunca houve neve, 5 metros de neve.
ou grandes incêndios. Então, esses eventos extremos mostram que a Terra mudou. A Terra mudou, ficou mais quente e possivelmente ela vai se estabelecer, se equilibrar entre 38 e 40 graus. E em muitos lugares na África e na Índia especialmente, vai se equilibrar por volta de 50 graus. 50 graus. E nós assistimos no Rio isso. O Paulo Fernando pode testemunhar. Um calor de 50 graus, sensação de 60. E 2, 3 dias seguidos. Então, esses eventos extremos mostram que nós passamos já da fase do equilíbrio da Terra. Ela mudou. E nós temos que nos adaptar a isso. E aí os cientistas dizem, a ciência não pode fazer mais nada. Ela só pode advertir os eventos que virão, extremos, e pode minorar os efeitos danosos, mas não pode mais evitá-los. Eles infalivelmente vão. A Terra já mudou. Então, esses negacionistas, e nós temos que fazer as conexões, a maioria não faz as conexões. Diz, tem enchente no sul, tem seca no nordeste. Por que tem esses eventos? Por causa da mudança climática do planeta Terra. E isso faz com que todos nós temos que nos adaptar. Muitos não vão conseguir, especialmente crianças e idosos. Boa parte da biodiversidade de animais e plantas precisariam tempo para adaptar-se, não vão conseguir, e poderá haver uma devastação da vida na Terra. Isso logo imediato. Eles imaginavam que até 2030 nós não chegaríamos a 1,5 grau de aquecimento em relação ao século XIX. Agora o IPCC, essa grande instituição que mede os climas do mundo, diz entre 2025 a 2027 vai ter o salto térmico. Isto é, a Terra vai dar como que um salto para se estabilizar entre 38 e 40 graus. Quem que vai aguentar isso dia e noite? Então, tudo isso foi consequência dos seres humanos, chamado antropoceno. Antropoceno significa o ser humano se comportou como o Satã da Terra e não como o anjo bom que cuida da Terra. E ele continua. Por isso, praticamente os chefes de Estado e os CEOs, os diretores das grandes empresas, não aceitam isso, porque deveriam mudar o modo de produção, o modo de consumo, devia mudar toda a estrutura, todo o maquinário montado durante 2, 3 séculos, o que custaria um enorme sacrifício econômico, tecnológico. Por isso, não mudam. E ao não mudar, nós podemos ir ao encontro do pior. Podemos ir ao encontro do pior. Por isso, esse grande analista da cultura, Zygmunt Bauman, ele disse isso uma semana antes de morrer, estando lá na Espanha. Diz, ou desta vez nós nos damos as mãos e vamos todos colaborar, ou então vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção de sua própria sepultura. Na direção de sua própria sepultura. Eu estou vendo que ninguém de vocês está gostando disso. Então eu também não gosto. Mas nós temos que dizer isso. Temos que dizer isso. Agora, tudo isso é antissistêmico. O sistema não quer saber disso, ele continua com a sua máquina produtiva, continua a devastação das florestas, a poluição dos rios. E teria outros fatores que eu não vou mencionar aqui, e vou passar para comentar aos poucos meus livros, que praticamente todos eles abordam, tem como pano de fundo essa questão de garantir o futuro da vida e da nossa civilização.
Eu acho que um dos equívocos maiores de nossa civilização que ela perdeu o equilíbrio. E vocês sabem que o equilíbrio, o caminho do meio, nem mais nem menos, é um dos valores mais fundamentais de todas as culturas. Nem excesso, nem falta. Em todos os templos gregos e romanos estava escrito em cima: nada demais, nequid nimis, nada de excesso. Nos lugares públicos, da mesma forma. Se nós mantivermos o equilíbrio, nós conseguimos manter a nossa civilização, nossa cidade, a paz entre os povos. Ocorre que toda a cultura moderna é excessivamente desequilibrada, seja na produção, seja no consumo, seja no assalto aos bens da natureza, seja nas relações sociais violentas. Então, nós perdemos o sentido do equilíbrio, que é um dos valores fundamentais de toda a ética em todas as culturas. A justa medida. Eu escrevi 2 livros sobre isso, um mais usando contos, porque às vezes os contos dizem mais do que uma exposição teórica, sabe? E o segundo, aí é uma exigência mais científica, que é esse aqui. Eita lasqueira, velho. Eu tenho uma ejaculatória que sempre que tenho que fazer um exercício difícil, digo, eita lasqueira, velha. E aí consigo sair do carro, entrar no carro e me salvar de cair, sabe? Então, esse aqui, a busca da justa medida, é a continuação desse aí, como equilibrar o planeta Terra, que começa com a gente, começa com a comunidade, buscando sempre um equilíbrio, seja no comer, seja na forma como tratamos a água, como tratamos os nossos bens naturais, as relações sociais. Então, eu tento detalhar aqui formas de como nós devemos buscar esse equilíbrio, porque todo sistema ele milita contra o equilíbrio. Ele explora a natureza até a sua última capacidade. Eu mesmo mantenho uma discussão com um amigo lá de Paris, um professor que é conhecido por muitos de nós, Michael Levy, que é um grande sociólogo, brasileiro, francês, judeu, etc. E eu sempre sustentava a tese: quem vai derrotar o capitalismo não vai ser a escola de Frankfurt, não vai ser o marxismo, vai ser a própria terra que vai negar os bens e serviços que mantêm a lógica de acumulação deles. E ele disse: não, o sistema deles é tão azeitado que eles vão explorar a terra até ela ser inabitável para eles e para nós. A máquina não pode parar. E se parar, cria um problema econômico e um problema social tremendo, de milhões de desempregados, milhões de famintos. Então, é uma encruzilhada difícil. Se você continua nesse caminho, você vai para um abismo sem retorno. Ou você para, e eu acho que a Terra nos levou a isso com a Covid-19. Eu até escrevi um livrinho sobre isso, o Covid-19 como uma lição que a Terra nos dá. Tudo parou, as fábricas, as escolas, os processos produtivos, os seres humanos deviam se recolher e fazer reflexão. Por que chegamos a isso? Que futuro nós queremos? Não aprendemos nada do Covid-19. Por isso dizia esse grande pensador italiano Gramsci, a história é mestra, o problema é que ela não tem discípulos. Nós não aprendemos nada da história. E assim vamos ao encontro de algo extremamente perigoso. O Papa, na Fratelli Tutti, diferente na Laudato Si, que é mais entusiasta, mais esperançosa, na Fratelli Tutti ele mostra uma certa resignação, uma espécie de não retorno da espécie humana,
Mas mesmo assim ele oferece, e é isso eu vou terminando essa parte, porque é a parte que eu acho mais importante, que ele diz, nós temos que mudar de paradigma, isto é, temos que mudar a forma como nós habitamos no planeta Terra. Essa forma como nós habitamos, não respeitando os seres, porque cada ser tem um valor intrínseco, e só pensamos que ele tem valor enquanto pode ser usado por nós. Se nós não superarmos o paradigma da modernidade, fundado por Galileu Galilei, Francis Bacon, Kepler, Descartes e outros. Francis Bacon era o mais terrível. Ele dizia, devemos torturar a natureza como o torturador tortura sua vítima, até arrancar todos os seus segredos. Esse método continua até hoje. Diversos espectadores acompanham a fala de Leonardo. O eixo central é poder, e poder como dominação sobre povos, sobre continentes inteiros, sobre aqueles que foram escravizados, sobre classes sociais, poder sobre o próprio sistema da vida, até o último gene, até as últimas dimensões da matéria, poder de dominação. Só que esse poder de dominação trouxe muitas vantagens para nós, trouxe toda uma medicina que nos ajuda a viver mais, mas simultaneamente, como disse, criou o princípio da autodestruição. Podemos nos autodestruir. Numa das pausas de café, na reunião da Carta da Terra, eu e a Mercedes Sosa, aquela grande cantora argentina, fomos falar com o homem e perguntamos, é verdade que você, com as armas que tem russas, podia acabar com a vida na Terra? Ele sorriu e disse, tem 2 generais malucos que toda semana me falam no ouvido, vamos ao enfrentamento final com o Ocidente. E ele disse, só com as armas que nós temos, dispensando as americanas, inglesas, francesas, chinesas, podemos destruir tudo por 5 formas diferentes. E eu disse a ele, Gorbachev, eu posso usar isso nas minhas palestras, você tem que dizer isso, porque essa é a realidade. Então, pesa sobre nós essa sombra sinistra, que pode ocorrer. Olha, Putin há 3 dias, ele disse isso, a Rússia não pode ser humilhada na guerra contra a Ucrânia, nós estamos dispostos a usar armas nucleares médias. Táticas, não as estratégicas. As táticas você lança sobre Belo Horizonte, destrói algumas casas, mas deixa toda essa região tão poluída como lá em Chernobyl, que por 20 e 30 anos ninguém pode morar aqui. Agora, a estratégica não, a estratégia destrói a humanidade. Que aquela até saiu um livro recente de uma grande cientista americana, Elizabeth Kolbert, Céu Branco. De se houver uma guerra nuclear, o céu ficará branco por muitos decênios, carregado de materiais radioativos que vão matar todas as plantas, toda a vida. Essa ameaça concreta que existe. Espectadores ouvem a fala de Leonardo com apreensão. E pior ainda, criamos a inteligência artificial autônoma, que maneja trilhões de algoritmos, que ela toma decisões que não dependem de nós. E ela pode decidir destruir a humanidade. Quando os 3 cientistas que inventaram a inteligência artificial autônoma se deram conta que por 16% é provável que eles possam tomar essa decisão, que possam entrar nos arsenais nucleares e largar as bombas, sem perguntar a nós, é autônoma, maneja trilhões de informações. Então nós criamos o princípio da autodestruição. Nós não precisamos mais que Deus venha e destrua o planeta. Nós mesmos destruímos. E aí eu me recordo uma aula do grande teólogo, talvez o maior do século passado, Karl Rahner, um grande teólogo alemão,
que fez um seminário para uns 15 doutorandos, porque os europeus tinham aquele pavor da guerra nuclear, do marxismo. Então fez um estudo sobre a eventualidade do fim da espécie. E ele disse, se houver uma guerra nuclear e se acabar a criação, isso é um pecado menor do que aquele que nós já cometemos. Porque Deus mandou seu Filho aqui na terra, nós o perseguimos, o caluniamos, o prendemos, o torturamos e o matamos. Matamos o Filho de Deus. Isso é muito mais do que destruir a criação. Bom, se é assim, então vamos ficar rezando a São José, pelo menos, que é o santo poderoso, sabe? Aliás, eu publiquei para vocês tomarem atenção a isso. Eu recebi um tempinho atrás uma carta do Papa, porque eu escrevi um livro sobre São José e trabalhei uns 30 anos sobre esse livro. E fui em tudo quanto é país, até na China, até na Rússia, pesquisei por todo lado. Entreguei para ele a edição espanhola. E ele, que é devoto de São José, me respondeu, Boff, eu fiz essa oração e eu sempre rezo todo dia. E passe você adiante. Eu coloquei na internet a oração e um amigo dele que me visitou disse que toda noite o Papa coloca os problemas que ele tem com a igreja e com o mundo debaixo da estatueta de São José. E quando ele acorda, tem ideias boas. E ele termina a oração assim, que ninguém diga que eu, tendo pedido a São José, ele não me tenha atendido, porque a sua bondade e misericórdia é tão forte como o seu poder. Bom, se alguém quiser rezar essa oração, já está no Instagram, está no Twitter, está no blog. Belíssima oração do Papa São José. Aliás, eu lancei o livro aqui, entusiasmei o cardeal que estava aqui, porque tem a igreja de São José aqui, né? Bom, eu quero terminar, mas Inclusive, o cardeal falou que o seu livro, Leonardo, sobre São José, na Rádio América, São José, a personificação do Pai, é o livro mais bonito de teu... Ele estava vivo, evidente, né? É o livro mais bonito que ele leu. Falou isso há uns 20 anos atrás, tá? Fez um grande elogio ao livro de São José. E Dom Aloísio, antes de morrer, disse, preguei três retiros só à base do seu livro. E eu, esses dias, li o livro de novo, fiquei admirado. Como é que eu sabia essas coisas todas? Tomei nota de algumas frases. Então, eu encomendo esse livro. E agora, que no dia 3 de junho, eu vou ter uma entrevista, vou ter um encontro com ele. Vou levar uma foto, que eu descobri no Canadá, onde tem o Pai lá em cima, e São José tem o rosto do Pai Celeste. É um quadro de El Greco, está na Primada, em Toledo. Então, a minha tese é que não só o Verbo, o Filho, se encarnou em Jesus, não só o Espírito Santo se encarnou em Nossa Senhora, mas São José não podia ficar de fora. Ele se encarnou em São José. Então, digo, a família divina toda baixou na família humana e até agora ninguém condenou as minhas heresias. E eu disse numa carta ao Papa que esses serão os dogmas da igreja futura. Não sei o que ele pensou. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte, que não basta só a gente falar desses dramas, porque o ser humano é um ser extremamente flexível. Eu acho que nós devemos seguir o caminho do Papa, que ele propõe como alternativa um outro paradigma. Se agora era o paradigma do dono do mundo, que com o punho fechado dominava todo mundo, agora é o paradigma, é o modo de se tratar, de organizar, na forma de irmão e irmã.
Somos todos irmãos e irmãs na natureza, somos todos irmãos e irmãs entre nós humanos. Ele propõe isso como grande sonho. Um sonho que está dentro das possibilidades humanas. Primeiro, porque todos viemos do mesmo pó, do solo, por isso humus vem de Adão, vem de homem, e Adão significa o ser humano de terra fértil, terra fecunda. E temos um dado científico, que a partir de 1953, dois grandes cientistas norte-americanos, Crick e Watson, descodificaram o código genético. E se deram conta que desde a bactéria mais originária, de 3,8 bilhões de anos, passando pelas grandes florestas, pelos dinossauros, pelos cavalos, pelos colibris e por nós, temos o mesmo código genético, os mesmos 20 aminoácidos e as mesmas 4 bases fosfatadas. Dito numa linguagem mais pedestre, todos somos feitos por todos os seres vivos, por 20 tijolinhos que se unem por 4 tipos de cimento diferente. E por isso a biodiversidade. Daí o Papa tira a conclusão: nós somos de fato irmãos e irmãs, não porque São Francisco, na sua mística cósmica, o disse, porque a realidade é assim. Há um elo que nos une a todos como irmãos e irmãs, só que nós não nos tratamos como irmãos e irmãs. Se queremos nos salvar, devemos sair do dominus, do senhor e dono, para o irmão e a irmã. Se fizermos essa passagem, nós vamos salvar nossa civilização, vamos ter futuro, e isso é possível aos seres humanos, porque está dentro da nossa natureza. O próprio Watson, que foi o que mais trabalhou na descodificação, as últimas 2 páginas, ele diz: eu sou ateu, mas eu dedico essas páginas a São Paulo, porque São Paulo fez a apologia do amor. E eu descobri que o amor pertence ao DNA do ser humano. Está na essência do ser humano o amor. E se ele for fiel a essa essência, ele sempre vai superar todos os ódios, todas as crises que vierem, porque a humanidade vive do amor. E ele faz o elogio a São Paulo, mesmo sendo ateu, por uma razão científica. Então, eu acho que nós precisamos resgatar a esperança, como São Paulo, o Papa Paulo, o Papa na Fratelli Tutti faz isso, que é aquele motor interior, que o princípio esperança é mais do que a virtude da esperança. Aquele motor que sempre funciona dentro de nós, independente das situações históricas, culturais, que faz que o ser humano sempre confie, sempre tenha esperança, sempre procura melhorar as coisas, projeta mundos novos e diferentes, utopias viáveis que podem ser realizadas. Nós devemos cultivar esse princípio esperança, que é da essência do ser humano, como o amor é, como a empatia é, como a sensibilidade um para com o outro é. Então, consultando a nós mesmos, seguindo esses princípios que estão escritos por Deus em nós, nós temos formas de superar essa eventual tragédia, esse eventual Armagedon, que pode significar a crise que assola a inteira humanidade. Nós estamos colocados na beira do abismo. Podemos cair, mas podemos também retroceder. E pertence ao ser humano que, confrontado com o risco e a morte, ele prefere a vida à morte. E por isso ele pode voltar. E termino com uma frase, porque um teólogo não pode terminar mal, né? Tem que terminar sempre citando a Bíblia. Tem um livro da Sabedoria, capítulo 11, que eu acho extraordinário, porque lá se diz: Deus criou todas as coisas com amor, nenhuma com ódio, porque senão ele não as teria criado. Tudo pertence a ele,
porque Ele é o soberano e apaixonado amante da vida. Então eu acho um Deus que é um soberano, apaixonado amante da vida, não vai deixar que nós nos acabemos de forma tão miserável. Alguém nosso já está ressuscitado no céu, que é nosso irmão Jesus, que é Maria de corpo e alma, já nos antecederam e nós seguiremos a eles. Então, se é dramática a situação do mundo, maior é a nossa esperança, porque ela está radicada em Deus e na própria humanidade, nós criada por Deus, com essas possibilidades de superar essas, pela flexibilidade que nós temos, superar essas crises e não deixar que seja uma tragédia, mas seja só a passagem arriscada sempre de um modo de habitar a terra para um outro modo, muito mais afável, mais amigo de todas as coisas, todos sentindo-se irmãos e irmãs, tratando-se como irmãos e irmãs na mesma casa comum que é o planeta Terra. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. O Leonardo, ao final, não quis que a gente só tivesse pesadelo, né? Também tivesse um pouco de esperança. Chegou aqui, está conosco o conselheiro Ronald Polanco, lá do Acre, né? Lá da Florestania, que tem um trabalho muito original no sentido da defesa da floresta, da defesa da Amazônia, principalmente. Um grande trabalho. Seja bem-vindo, Ronald, grande companheiro e amigo da ministra Marina Silva, como eu e Leonardo também somos. Seja bem-vindo. Olha, pela coordenação e pelo que orientou o Afonso, nós teríamos agora 5 perguntas. Pensamos que seria melhor, talvez, fazermos uma de cada vez, né? E o Leonardo responderia mais curtinho, tá, Leonardo? Que depois tem a assinatura dos livros, né? Como você costuma escrever um testamento nas dedicatórias, costuma demorar. E você viajou hoje o dia todo de Petrópolis para cá, né? Então isso também é uma questão e vai ter aí até domingo, com o 12º Encontro de Fé e Política, uma atividade muito dura, né? Muito árdua. Quem gostaria de começar? O companheiro aqui já está. Na plateia, um espectador pede um microfone para fazer uma pergunta ao autor Leonardo Boff. A pessoa podia se apresentar só para o Leonardo conhecer, né? João Ataíde. Leonardo, eu queria que você pudesse ter sobre essa questão da natureza, que a humanidade, ela altera... Mais próximo do microfone. A humanidade não só mais próximo do microfone. Altera a natureza e ela altera a sua própria natureza, que tem muito a ver com a colocação, o resumo que Kant faz sobre o iluminismo, que é a humanidade deixar de usar a sua própria capacidade cognitiva para seguir, né, o pensamento de terceiros. Eu acho que tem muito a ver hoje, por exemplo, a inação da sociedade, aí a falta de reação sobre essa questão que o senhor colocou muito bem, sobre a questão do clima, que está na modificação que eu vejo como uma coisa proposital que é colocada para a humanidade alterar a sua própria natureza de forma uma coisa organizada e sistematizada. Vamos lá, Leonardo respondeu a Ataíde. Olha, é próprio do ser humano, ele foi criado criador. Então ele pode levar avante o projeto de Deus, que ele deixou a criação incompleta para o ser humano completá-la. Como diz o filósofo, o verdadeiro Gênesis não está no começo, está lá no fim. E quando chegar lá no fim, Deus olha para trás e diz, tudo está muito bom. Só que enquanto nós estamos caminhando, não está nada bom. Então o ser humano tem essa capacidade, essa flexibilidade. Eu abordo em quase todos os livros, que o ser humano é simultaneamente
sapiente e demente. Ele carrega a luz e sombra. Ele é diabólico e é simbólico. E aí depende da opção fundamental dele, que é a ética. Se ele opta pela luz contra as sombras sempre acompanham, mas ele mantém sempre controlada. Ele se opta pela luz, ele orienta a sua vida pela bondade, pela responsabilidade, pela colaboração. E isso leva o ser humano a enriquecer a criação. Como ele pode, em certas fases da vida, e eu acho que nós estamos numa fase dessas, onde essa dimensão diabólica que divide, sombria, que está tomando todo o planeta contra a democracia, espalhando ódio, perseguição, genocídio, não só em Gaza, mas no Congo. O Congo é um genocídio tremendo. Cortam as pernas, cortam as orelhas, cortam os braços. É uma coisa que a imprensa não dá nada disso aí. Então, o ser humano pode as duas coisas. Ele pode ser o anjo bom e pode ser o Satã da terra. Mas nós fomos chamados a ser o cuidador, capítulo 2 do Gênesis, o cuidador do Éden. Só que temos transformado o Éden num matadouro. Isso é a responsabilidade nossa, daí o risco de que, se nós continuarmos por esse caminho, podemos conhecer um fim dramático. Mas não é fatal. A história sempre dá saltos, ela não é linear. O ser humano pode dar-se consciência, como imaginava Teilhard de Chardin, que ele dá um salto quântico na sua consciência e diz que tolos que éramos, destruindo as bases que sustentam a vida. Vamos cuidar da casa comum. Todos podem caber dentro dela, a natureza incluída, e podemos viver juntos. É possível. Quem sabe, através de uma grande crise, onde milhões vão desaparecer, o ser humano vai se dar conta. Para salvarmos, temos que mudar. E vamos mudar. Perfeito. Um homem na plateia se dirige ao microfone para fazer uma pergunta para Leonardo. Eu queria, talvez, ser um pouco repetitivo, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do esperançar, como falava o Paulo Freire. Na sua introdução, você falou muito das razões concretas da nossa desesperança. São muito concretas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais concretamente, você que viaja pelo mundo, conversa com tanta gente, as razões concretas do nosso esperançar. De onde pode partir isso? Obrigado, Frank Machado. Vamos lá. Olha, nós somos pessimistas na inteligência, mas otimistas na vontade. Como dizia o Ariano Suassuna, eu sou um pessimista esperançoso. Quer dizer, como o Saramago diz, alguém gritou, ele estava falando, até estava presente no Fórum Social Mundial, alguém gritou, Saramago, você é muito pessimista. Eu disse, eu não sou pessimista. A realidade é que é péssima. Nós estávamos juntos lá no Mineirinho, lá no Mineirinho, não, no Gigantinho, né? Gigantinho. Naquele palácio de esporte lá de Porto Alegre, eu lembro disso. Agora, o Paulo Freire é muito inteligente. Ele não diz ter esperança, porque esperança você pode cruzar os braços e esperar o que vai acontecer. Esperançar é você criar as condições para que a tua esperança seja viável concretamente, se realize e aí envolva as pessoas com práticas novas. E há um convencimento hoje, e a ponta mais avançada da ecologia, que a solução vem pelo biorregionalismo, trabalhar o território, trabalhar daqueles de baixo. E hoje, exatamente, são os jovens, as novas gerações, que estão carregando essa nova consciência, uma outra forma de produção, outra forma de democracia, um outro ascetismo no consumo, para salvaguardar a natureza, só produzir no ritmo da natureza, deixando que ela descanse para refazer seus nutrientes. Está nascendo uma geração nova, especialmente de jovens.
Os velhos não, estão dentro do sistema e não querem mudar o sistema. Então, lentamente, são sementes novas. Então, eu diria que nós cortamos a copa, cortamos as folhas, cortamos o tronco, cortamos as raízes, mas esquecemos a semente. E na semente está tudo, estão as raízes, o tronco, as folhas, as flores e os frutos. Então, cada um de nós tem que ser essa semente. Começar consigo mesmo, manter essa esperança. Paulo Freire, quando fala do esperançar, é exatamente isso. A gente ativamente criar condições para que as coisas, mesmo pequenas, comecem a mudar, começando por você. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer algum lá atrás? Um participante da plateia faz uma pergunta no microfone. Boa noite, meu nome é Victor. Eu acho que esse ano faz 40 anos, né, da primeira reprimenda ao seu livro do Igreja, Carisma e Poder, e é o ano que a gente vai ter a segunda sessão do Sínodo da Sinodalidade. Eu queria que você dissesse se você acha que o Sínodo, como que ele envia a Igreja para lidar com esse mundo na beira da destruição que você descreveu, e se o Sínodo, ele, como se fosse uma solução de compromisso entre as mudanças que você propõe na Igreja, Carisma e Poder e o modelo eclesial que a gente recebeu de antes. Obrigado, Victor. Olha, nesse último livro que saiu essa semana, Cuidar da Casa Comum, Pistas para Protelar o Fim do Mundo, tem 2 capítulos, um sobre o sacerdócio das mulheres e outro a possibilidade de o leigo nas comunidades longínquas, onde o padre não chega, presidir a ceia do Senhor. O Papa queria, no Sínodo Pan-Amazônico, a pedido do bispo Erwin Kreutler. Espectadores ouvem atentamente a fala de Leonardo. E o Papa prometeu que ia colocar em discussão a ordenação de mulheres. E ele soube que a Cúria Romana, se o Papa fizesse isso, ia fazer um cisma na igreja. E até impedir que o Papa chegasse aos palácios do Vaticano. Então ele recuou. Aquele texto que fala isso não tem nada a ver com a linguagem dele. Um texto duro, tradicional, feito por uma terceira mão, que teve que ser incluído lá dentro. Então, ele quer coisas, mas não tem condições de fazê-las. E por isso ele sofre. Eu, inclusive, numa carta disse santidade. Aliás, ele não gosta que chame de santidade. Ele diz, santidade é o Dalai Lama, eu sou Francisco, não sou santidade. Eu disse, olha, dê um golpe na igreja. Ordene as mulheres, libere os leigos e morra. E decrete isso como infalível. Ele não me respondeu a carta, sabe? Porque... Mas também você falou para ele morreu? Como que você queria? Porque tem que dar um golpe na igreja, senão não, o clericalismo, machismo, patriarcalismo, que é cultural, mas que se incrustou na igreja, não vai nunca superar. E os 40 anos do silêncio obsequioso? Bom, eu lendo agora a Igreja, Carisma e Poder, vejo que ele é mais atual hoje do que naquele tempo, sabe? Porque as críticas que eu fazia lá são aquelas que o Papa faz. Não sem razão que ele marcou um encontro comigo no dia 3 de junho. Eu vou lá discutir com ele isso. E vou repetir essas coisas que disse a vocês. Que ele, como está no finzinho da vida, que dê um golpe na igreja. Dê um golpe na igreja. Porque houve tantos golpes. Não o do 8 de janeiro. O Papa Gregório VII deu um golpe com o título Dictatus Papae, a ditadura do Papa. 33 proposições, onde ele diz que ele tem todo o poder igual a Deus, que todo mundo deve obedecer a ele, todo mundo deve beijar o pé dele, ele pode julgar todo mundo, mas ninguém pode julgar a ele. E ele é santo pela santidade de São Pedro. Mas São Pedro foi chamado de Satanás também, né? Então,
Ele deu um golpe na igreja. E os estudiosos disso, o grande estudioso foi Congar, disse que a partir daí mudou até hoje a estrutura da igreja. O absoluto poder do Papa, que está no cânon 331. Se vocês cortam Papa e botam Deus, funciona. Ele tem poder absoluto e imediato sobre toda a igreja, sobre cada um dos fiéis. E João Paulo II colocou ainda infalível, mas eles tiraram fora. Então, ninguém pode ter um poder assim. Só Deus tem. Mas ele tem. E eu acho que ele devia usar, sabe? Devia usar. Tá bom. Vou aproveitar a chance, porque é a única chance que eu tenho de me encontrar com ele. Ele gosta Vai conspirar, conspirar. eclesialmente. Seduzir o Papa. E vou levar a Márcia junto, para a Márcia ter uma boa retórica, para convencer ele. Tá bom, ela está ouvindo lá fora, hein? Está transmitindo lá fora. Próxima pergunta. Lá atrás. Oi. Uma espectadora na plateia faz uma pergunta no microfone. Eu queria falar sobre as vidas humanas menores que estão chegando agora. Eu tenho um filho de 4 anos. E eu fiquei meio triste, né, hoje, ouvindo as coisas que a gente ouviu. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, vamos supor, uma mulher, 400 anos atrás, sei lá, 300 anos atrás, que foi trazida da África para cá e foi explorada e tudo mais, aquilo para ela também era uma espécie de fim de mundo. E se continuou a reprodução, a humanidade. Então, eu fico pensando nisso e eu também ando pensando muito nessa questão da justiça reprodutiva, que tem essa questão do corte racial, corte de classe também, que eu tenho visto muito uma coisa que me entristece, que são as mulheres que estão em situação de rua, que fazem uso de entorpecentes, etc., quando elas têm o bebê, na mesma hora elas são arrancados, né, o bebê delas, e elas crescem para um lado cheio de traumas, né, o bebê para um lado, elas para o outro. E, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas novas vidas e se tem alguma esperança, não sei. Perfeito. Obrigado, Ana Luísa. Olha, eu quando vejo os meus sobrinhos brincando no jardim, sinto uma pena infinita deles, sabe? Sinto uma pena mesmo. E digo, que mundo que eles vão herdar? Talvez vão ter que tomar decisões que podem significar a vida ou a morte delas. Então, a nossa responsabilidade generacional é herdar uma terra habitável, que elas possam ter o suficiente e o decente para comer, ter as paisagens, poderem viver uma vida que seja verdadeiramente humana. Eu acho que sempre isso escutei uma vez visitando um hospital psiquiátrico. Alguém me passou uma pirografia escrita. Sempre que nasce uma criança, é sinal que Deus ainda acredita na humanidade. É sinal de que Deus ainda acredita na humanidade. Então eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Que eles talvez vão ter um outro mundo muito diferente, muito mais virtual, que é uma tristeza isso, porque faz as pessoas não próximos, conhecidos à distância virtual, mas nunca sentir a voz, a cor da pele, o abraço, tudo é virtual. Até o sexo é virtual. Então, eu acho que nós estamos entrando numa nova fase da civilização. E nós temos que ter compreensão, primeiro que nós não sabemos, não temos categorias, não temos instrumentos teóricos para entender aquilo que está ocorrendo na história da humanidade. Uma grande aceleração. E nos sentimos um pouco perdidos. Ninguém sabe para onde nós vamos.
Nem o Papa sabe, nem o Dalai Lama sabe, nem ninguém sabe. Por isso dizia o grande historiador, meu Deus, o velho esquece e quando esquece inventa, sabe? Então, que escreveu A Era das Civilizações. Hobsbawm. Ele disse, nós vamos construir o século XXI com os valores do passado e o valor do presente, nós vamos fracassar. E o preço do fracasso será a escuridão e a morte. Temos que criar algo novo. Esse é o nosso desafio. Temos que criar aquilo que o Papa vive pedindo. Temos que fazer uma conversão ecológica, começando cada um, e se não fazemos, podemos ir ao encontro do pior. Então, o destino da Terra, da humanidade, está em nossas mãos. Está em nossas mãos. O próprio Carl Sagan, esse que ajudou os americanos a ir à Lua e a voltar, deixou no seu testamento: a Terra sozinha não consegue se autorregenerar. Ela não tem tempo de refazer os bens e serviços para ela e para nós. Nós temos que ajudar a Terra, porque se nós não ajudarmos, ela vai ser insuficiente para nós e nós vamos sucumbir junto com ela. Ela vai girar ao redor do Sol, quem sabe, por milhões de anos, mas gira sem nós. Então, é uma decisão política que nós humanos devemos fazer, ajudar a Mãe Terra, cuidar dela, dar tempo de repouso para que ela se refaça, as águas, que é o sangue dela, o ar, que é a respiração dela, o solo, que são os alimentos dela. Nós não estamos fazendo nada disso. Pelo contrário, a degradação é cada vez mais crescente. Então, por isso que eu acho que o destino nosso não está decidido. Está nas nossas mãos. Eita lasqueira, velho. De novo, é a sua bengala. Eu acho que o diabo aqui reclamou, viu? Você está assustando o pessoal quando deve dar esperança aí. Mas olha, gente, eu esqueci de apresentar um livro que eu escrevi mais de 100 livros, mas o único livro que me deu a alegria mesmo de escrever, eu escrevi mais ou menos 900 páginas sobre Cristo. Mas essas 80 aqui, 80 e pouco, são as mais profundas que me comoveram a mim mesmo e é o melhor que eu tenho escrito. A amorosidade de Deus Abá e Jesus de Nazaré. Dizer, qual é a experiência originária de Jesus? Que ele, desde pequenininho, falava sempre de Deus, Abá. A Bíblia não conhece esse termo. José e Maria ficavam espantados. Abá é o nome que a criança dava para o pai, ou para o avôzinho. Essa intimidade tinha Jesus. Então eu procuro desenvolver nesse livrinho como lentamente foi crescendo a consciência dele, até ele finalmente se dar conta que é filho de Deus. Isso eu acho que chegou no momento do batismo de João Batista, porque todo mundo entra na água e mergulha, como Bolsonaro entrou e saiu pior do que entrou. Mas foi o Malafaia que o batizou. E ele ficou lá, de São Lucas. E de uma forma metafórica. Ah, foi o Everaldo, foi o peidorreiro, né? É, tá bom. Foi o pastor Everaldo que o batizou. Então numa forma metafórica, ele ouviu uma voz, uma pomba apareceu, mas foi uma profunda experiência interior, dele sentir-se filho de Deus. Daí ele logo vai para o deserto para aprofundar essa experiência, nem volta para casa, começa a pregar. E o que ele prega? Que Deus é misericórdia infinita e que ninguém pode impor limites à misericórdia de Deus. O Papa Francisco disse várias vezes isso. A condenação é só para esse mundo. Ninguém pode limitar a misericórdia de Deus, porque se Deus perde um filho e uma filha, não é Deus.
Deus não pode perder ninguém que Ele criou. Por isso, Ele tem um hospital, uma clínica, um spa, onde um Pinochet, eu acho pessoalmente que João Paulo II deve estar lá também, Tem discordância para se purificar. Leonardo, sobre isso. Pelo menos o fundador da Opus Dei está lá penando. Viu? Esse seguramente. Escrivá. Porque nunca usava a palavra amor. Proibia que usasse a palavra amor. Porque amor é tentação. Isso eu sei porque foi o cofundador junto com ele que me contou isso. E não deixava ele se casar. Até que ele se rebelou e se casou, lógico. Porque não pode usar o amor. Porque o amor é a tentação da mulher. E citava sempre o livro Coelho, o Eclesiastes. Mais trágico que a morte é a mulher, porque a mulher é a serpente sedutora. Digo, gente do céu, isso é inspiração divina. Capítulo 4 do livro do Eclesiastes. Então, eu acho esse livro, para mim, é de suma importância. Porque se Jesus chegou a essa consciência, e Ele é um irmão nosso, Ele passou a todos nós essa mesma experiência de sermos filhos e filhas de Deus. E que nós estamos, e que a encarnação não é outra coisa para dizer a nossa humanidade pertence a Deus. E Ele se encarnou não para divinizar o ser humano, foi para humanizar Deus. Foi para humanizar Deus. Ele renunciou à sua divindade, fez-se homem como nós, teve que aprender no sofrimento, a obediência, e sofreu desesperado na cruz como nós. Por isso é um irmão que nos pode acompanhar. Perfeito. Eu digo disso tudo no meu livro. Eu, quando li esse livro, eu lembrei dos nordestinos, que eles falam é painho, né? Então, o Abá é um pouco nosso painho. A última pergunta da noite, vamos lá. Uma espectadora assume o microfone para fazer uma pergunta. Oi, gente, boa noite. Boa Meu nome é noite, Luciana. Bom, Leonardo, quando você disse sobre a sua memória, eu fiquei muito confortável porque a memória, a gente se perde, ela não é só com o passar do tempo, né, da idade, mas também no puerpério. Então, se eu me perder aqui, você me desculpe. Bom, a maternidade, ela me trouxe muitas reflexões sobre os cuidados. E aí, ao falar sobre a carta ao Papa, né, quando o senhor cita essa questão, né, dessa revelação e tudo mais, eu fiquei pensando muito sobre essas questões, né, de como que o esperançar, para mim, ultimamente, tem sido feminino, sabe? Até quando a nossa colega menciona, né, seu filho, eu sou mãe também de 2 crianças, uma de 4 e uma de 2, fruto aí de um período, inclusive, de pandemia. Então, eu vivi essas dores da pandemia, né, de estar com um recém-nascido em casa, e foi justamente quando Belo Horizonte fechou tudo. Então, foi aterrorizante, mas, ao mesmo tempo, foi incrível, porque eu pude viver um processo de um maternar que, talvez, com a interferência de outras pessoas, eu não teria vivido. E aí, a partir dessa questão do esperançar feminino, eu fiquei pensando muito que, na maioria das situações, ou de desastre, ou então nas regiões periféricas, ou em grupos vulneráveis, a maioria das vezes são as mulheres que estão à frente. Elas que, na maioria das vezes, criam as tecnologias sociais para a melhoria da qualidade de vida da sua comunidade. Mas, na maioria das vezes, também, elas são silenciadas, né, pelos homens. E eu compreendo muito bem quando o senhor traz essa reflexão, traz toda essa visão num contexto global, mas eu queria também que o senhor me trouxesse uma mensagem aos homens comuns, até os homens que estão aqui. Eu não consegui assim, ter uma visualização muito rápida se a maioria que está aqui é homem ou mulher, mas na maioria das vezes as mulheres não estão ocupando, não estão, né, tendo a oportunidade de estar nessa escuta, nessa troca, porque estão nesses cuidados maternos ou nesses cuidados que sejam seus familiares, né, que estão doentes, enfim. O cuidado ele é sempre feminino. Então, diante disso, eu acho que a minha talvez seja uma pergunta, não sei, qual que é essa mensagem mesmo a esses homens que estão aqui hoje, e a esses homens comuns, né, de proporcionar situações de escuta e, ao mesmo tempo, potencializar essas mulheres.
já que, até quando o senhor diz aí a questão do livro, né, assim, desse momento, né, que a mulher é um problema. Claro que tem todo um contexto, né, mas eu acredito muito nesse esperançar feminino, principalmente dessa questão do cuidado. Então, dentro das políticas públicas, a maioria das vezes, quando as mulheres estão à frente, a representação e os cuidados são diferenciados, né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Luciana. E agora, vamos então ouvir ali a última, então, ali, e o Leonardo responde sobre o coração materno de Deus, né? E depois responde essa. Um participante da plateia faz uma pergunta. Falando um pouco desse religare, né, dessa emoção materna, de sair do ventre, eu queria que você falasse um pouco dessa questão política da nossa existência. A gente brincou um pouco da questão do batismo aí, né? Como que essa religiosidade ela está entre a ignorância e o amor, né? E dentro disso eu queria que você elucubrasse um pouquinho acerca disso. Como que o senhor vê a próxima eleição também da Cúria com relação ao novo Papa, assim? Olha aí, Leonardo, a Luciana e o Gabriel, Afonso, ouça aí, ó. É o próximo sempre um papo, tá? O Leonardo vai fazer uma síntese, mas esses dois assuntos aí, a próxima eleição da Cúria, quem vai ser o próximo Papa, e a questão de Deus Mãe, né? Que a Luciana nos desafia, já fica como desafio para você começar o próximo sempre um papo com Afonso. Vamos lá, Leonardo. Ô, Luciana, tem o prefácio de um documento da FAO. A FAO é aquele organismo da ONU que cuida da fome no mundo. E há 2 anos atrás, no prefácio do relatório anual, diz: ou nós damos mais poder de decisão, não participação, às mulheres, e muito mais o cuidado delas, sem o qual nós não salvaremos a vida no planeta. Porque elas que geram a vida, elas sabem a vida e sabem cuidar da vida. Então, acho importante que um documento oficial da ONU diga isso. Dar mais poder de decisão às mulheres significa fazer que elas politicamente participem do destino de um país, decisões fundamentais na política, e, infelizmente, ela é dominada pelos homens, de uma forma autoritária, de uma forma... com todos esses adjetivos que acompanham o autoritarismo do homem. Como na igreja, né? E na igreja, então, ela ganhou a sua expressão, eu diria, quase dogmática, sabe? E isso eu acho um erro, porque já Tomás de Aquino dizia que no batismo estão contidos todos os sacramentos. Só que na mulher não cabe o sacramento da ordem. Vocês recebem o batismo com um pedaço a menos, o que é um absurdo. Então, tem 14 igrejas católicas. Não é só a igreja romano-católica, não. Tem a ortodoxa, tem a etíope, tem a alcaia, a caldaica, tem a maronita, são coptas, são 14. Todas elas permitem padres casados, todas elas. E tem uma ou outra que estão começando a ordenar mulheres. Então, a Igreja Católica é um bastião de conservadorismo, de machismo, de reafirmação do homem. Então, eu acho que a gente precisa ajudar a Igreja a superar isso. Agora, o cuidado, eu até tenho 2 livros sobre isso. O cuidado é da essência do ser humano, no homem e na mulher. Não é só a mulher. Lógico, a mulher tem um investimento muito maior do cuidado que o homem, porque ela é geradora da vida e conhece todos os meandros do crescimento da vida. Mas o homem também tem a dimensão do cuidado. E eu acho que uma das funções fundamentais
é o livro que a Rosemarie Murari e eu escrevemos, O Masculino e Feminino, um novo tipo de relação, um novo tipo de paradigma para uma nova relação. Que uma das tarefas das mulheres é resgatar a dimensão de ânima, a dimensão do feminino, que está recalcada no homem. E o homem suscitar a dimensão de masculino que está nas mulheres, que está reprimido por nós. E se as duas dimensões emergirem, há muito mais equilíbrio de gênero, será uma relação muito mais cooperativa. A plateia assiste atentamente à fala de Leonardo. Então, é um desafio cultural. O cuidado é da essência do ser humano, isso lá desde os romanos até hoje, chegando aos maiores filósofos. Se a gente não cuida da vida, ela define e morre. Então, nós somos cuidado. Não só precisamos de cuidado. Agora, o outro, a gente não sabe direito como é que vai ser o próximo sínodo. Só a gente sabe isso, que o Papa, que é mais jesuíta nisso do que o franciscano, ele já nomeou o suficiente número de cardeais que eram párocos, que trabalhavam com operários, que viviam nas periferias, fez cardeais. E com número suficiente para manter a linha dele e sair um Papa da linha do Papa Francisco. Vocês podem ler isso nos estudos que o Fernando Altenmayer sempre publica, que é um teólogo da PUC. São Paulo. De São Paulo. Fez todos os cálculos e o Papa, como disse, como todo jesuíta que é muito esperto, ele já fez os cálculos dele de ter um número suficiente. Pode ser da Amazônia? Um aluno meu é cardeal da Amazônia. Eu sei. O Frei Leonardo. Tivemos um encontro esses dias, eu disse, você vai ser o próximo Papa, porque a Amazônia está no centro das preocupações da humanidade. E você é o único cardeal de toda a região amazônica e fala várias línguas. E é sobrinho do Dom Paulo Evaristo Arns. E quando o Papa pôs o troço na cabeça dele, disse, olha, te coloco isso, mas sem nepotismo, hein? Porque o seu tio era cardeal. Então eu digo, olha, ele fala várias línguas. Foi aluno seu, né? Foi aluno meu. Ele fala várias línguas, foi secretário da CNBB, é um homem do nosso lado. Bispo em São Félix do Araguaia. Fui do São Félix do Araguaia. Não fui muito feliz lá porque não sabia trabalhar muito com os ribeirinhos. Mas sempre tem defendido os indígenas, se comprometeu, especialmente na pandemia agora. Eu acho que é um forte cardeal, um forte candidato a ser Papa, sabe? Ô, gente, que pena, né? Chegamos ao final, porque agora tem os autógrafos, assinaturas dos livros. O Leonardo é uma máquina, né, para escrever, né? Antes do final do ano, ele vai estar aqui de novo em outro Sempre um Papo, com toda certeza. E vai agora autografar os livros. E a gente fazer o apelo final, que o Afonso melhore logo e logo esteja conosco aqui novamente. Obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado quem nos assiste aí no canal de Sempre um Papo, que essa colocação, essa apresentação do Leonardo vai ser repetida, e dizer o seguinte, é uma alegria muito grande, nós aqui de Minas Gerais, recebermos mais uma vez, né, esse catarinense carioca com alma mineira, que é o nosso amigo Leonardo Boff. Muito obrigado, Leonardo, por ter vindo. A plateia se despede com uma salva de palmas. No salão de entrada do teatro, o autor recebe os cumprimentos da plateia, distribui autógrafos, conversa e tira fotos.